Aí, fechou. Deixa eu só fazer uma aberturinha rápida aqui. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu estou fazendo entrevista com todos os candidatos a prefeitos de São Paulo. E hoje é Mariana Elô. Toda hora eu tô chamando você errado. É Marina. Marina Alessandro. Tá escrito. Eu não tenho nem a desculpa agora. Tá escrito, Marina. Tudo bom com você, Marina? Tudo bem, e você? Só Tudo bem alegria. se errar meu nome, contanto que você não erre meu número. Ah, o 18. número 18. Ô, Marina, Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa democrática de abrir espaço e conversar com todos os candidatos com ideias diferentes para apresentarem a melhor opção para São Paulo. Mas, ô, Marina, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu recebi um superchat que dizia exatamente o seguinte: Negão, eu queria ver você num bate-papo com pessoas que têm o pensamento totalmente diferente do seu e tal. E eu falei assim, cara, isso é um grande problema, sabia, hoje em dia? Porque eu acho muito louco isso. Eu acho muito louco conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque a ideia não é que eu te convença, Marina, de alguma coisa, entendeu? E nem quero que você tente me convencer. O que eu quero é que você exponha o seu pensamento e eu exponha sobre um mesmo assunto. Pra mim isso é tão simples, é tipo a vida que eu levo, entendeu? Mas as pessoas estão muito cara ou coroa. Como que você vê esse mundo de hoje? As pessoas estão muito assim e existe uma estratégia política por trás disso, que é endossada pelas redes sociais. Tem um documentário agora no Netflix que chamou Dilema Social, que mostra como que as redes sociais funcionam a partir de uma lógica de você fortalecer com ideias lacradoras radicalismos. Isso faz que a gente traga para o mundo real da política uma busca cada vez maior por se diferenciar, por fazer uma frase lacradora, por se diferenciar do outro, por buscar radicalismos, e impede que a política seja esse espaço necessário do diálogo, da negociação, da conversa entre as diferenças legítimas da sociedade na busca pelo bem comum. E isso, para mim, é muito grave, é uma das formas mais prejudiciais que a gente tem hoje na democracia, porque a gente vê muitos novos políticos que não estão interessados em realmente construir, produzir políticas públicas, isso dos dois espectros, de direita e de esquerda. Não estão de verdade interessados em pensar o que a gente pode arranjar de melhor para as pessoas. Ainda que não seja exatamente o que eu acho, qual é o ponto comum que a gente consegue avançar? Estão só interessados em crescerem nas suas bolhas, em lacrarem na internet e dificultarem ainda mais o diálogo. Esse, para mim, é o diálogo, é o dilema da polarização que a gente vive, enfraquece a política, e para mim é tão importante fazer diferente. Eu busco sempre ser a candidata e a deputada do diálogo, que conversa com ideias diferentes, que pensa soluções, que entende que às vezes, mesmo que a solução não seja exatamente o que eu acredito, se melhora a vida da pessoa, é melhor do que seja 50% do que eu acredito, do que zero, do que nada, e não melhorar a vida das pessoas. Então é super importante você abrir espaço para falar com o diferente, para trazer a importância do diálogo, porque senão a gente vai perder para o rastreamento do que serve a política e a democracia no Brasil. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa sobre você e percebi que, por exemplo, você não tem um YouTube. Porque eu procurei a Marina Elô e não achei. E as poucas coisas que eu achei sobre você, ela era tipo de pedacinhos de entrevistas suas. Então, primeiro, eu quero entender como você conseguiu ser deputada sem ter tanta influência na internet. Você participava de algum grupo? Como que foi você chegar a deputada e agora terem escolhido você para ser candidata a prefeita? Eu brinco que no checkbox da vida ali, que eu estava escrevendo o que eu queria ser, eu escrevi política, administração, estudar políticas públicas basadas em dados e evidências, realmente estudei as melhores formas, sou formada, fiz pós-graduação, entendi bastante, gosto de negociação, gosto da política, me preparei para isso e ganhei ter que ser youtuber, ganhei ter que ter um ring light que eu não consigo nem ligar direito, já está quebrado, ganhei ter que ser influenciadora. Acho que essa é a forma que a gente tem visto na política de utilizar os canais de comunicação para escolhermos as pessoas que nos representam. Tem um lado bom, que é o lado da proximidade, que eu acredito muito, e tem um lado ruim, que as pessoas estão mais preocupadas com o cenário que elas vão aparecer, com a frase de efeito que a gente acabou de falar, com crescer nas bolhas da internet, do que pensar políticas públicas, do que pensar, entender como a gente melhora a saúde, a educação, o saneamento básico.
pegam ideias muito rasas, ficam repetindo e crescendo na internet. E essa nunca foi a minha atuação. Eu não tenho YouTube, tenho até, na verdade, tenho uns vídeos lá, tenho um canal, tem, sei lá, umas pouquinhas pessoas que me seguem, mas, sei lá, tenho um Instagram, tenho um Facebook, sei que é uma forma de comunicação potente dos nossos tempos, mas que não me define. E eu consegui ser eleita deputada estadual, conversando, construindo propostas muito sólidas, participando de várias reuniões, falando com muita gente, fazendo um trabalho sério de planejamento, pensando políticas públicas, pelo diálogo, pela construção. Quando eu decidi, eu trabalhava numa grande empresa, entrei como trainee, tinha uma carreira mega de sucesso, podia continuar lá sempre, assim, estava super bem, mas decidi ir para a política, um partido pequeno, sem tempo de televisão, sem padrinho político, sem ser de família de político, sem muito dinheiro, me disseram que eu nunca seria eleita. Mas eu fui eleita porque sim, entendo e acredito na importância de uma política que seja boa, de um novo ciclo positivo e de propostas concretas. E acho que muita gente concordou comigo, tanto que eu fui eleita. Caraca, que legal. Só que, assim, você vai enfrentar pessoas, políticos muito antigos. Se você pegar, por exemplo, o Eduardo Matarazzo, ele tá há muito tempo. E também você vai pegar políticos novos, só que eles têm muito mais eloquência na comunicação, que é o caso do Arthur Duval. Como enfrentar esse... Ele mente, né? Oi? Ele mente, né? É fácil mentir. Quando você mente, fica mais fácil, porque você pode fazer coisas mais simples. Ele mente tanto que até para falar que ele é o único candidato que não usa dinheiro público, ele mente, porque o Levi Fidelix também não usa. Então, até isso, ele mente. Mas ele tem uma facilidade com a comunicação, fora que ele já vem de um campo forte na internet também. Qual que vai ser a sua estratégia? Ele é um ótimo comunicador. Qual que vai ser a sua estratégia para poder chegar no povo tendo esses espectros? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um cara de esquerda, como Boulos, por exemplo. Ele não só é bom ele não só é um bom comunicador, e ele entendeu? Como ele consegue desenrolar em qualquer lugar. Eu entrevistei o Boulos aqui, entendeu? Parecia que a gente tinha o mesmo espectro político, porque a conversa fluiu bem. E ao mesmo tempo, ele também, mesmo não sendo um político de carreira, como ele falou aqui, ele também tem propostas que lembram políticos de carreira. Propostas, por exemplo, passe livre. Ele tem propostas grandiosas, vamos dizer assim. Como enfrentar esse pessoal? Qual que é a sua estratégia? Acho que mais do que como enfrentar, é exatamente por isso que eu decidi ser candidata a prefeita. Por olhar de um lado, exatamente mais do mesmo. Os mesmos nomes, mesmos sobrenomes. E Andréa Matarazzo, que bom que você não erra só o meu nome. Mesmos partidos, mesmas ideias de sempre. E de um outro lado, uma política da lacração, muito bem comunicada, muito bem, com um canal grande de divulgação, mas que quer só se fortalecer na lacração, que quer colocar promessas vazias que não podem ser cumpridas, que não pensam realmente a política como um espaço do diálogo, conectado com o nosso tempo, que dê um passo além, avance em políticas públicas para a cidade de São Paulo. Eu decidi ser candidata por isso, mas eu sempre soube que não seria fácil. A gente não tem tempo de televisão, que eu não sou youtuber nem famosa, mas a gente acredita muito que se a gente não começar um projeto que faça sentido, que melhore a qualidade da política, que traga profundidade nas propostas, e o meu programa é o melhor, eu li todos os programas, nosso programa é o melhor para a cidade de São Paulo, mais factível, o que realmente muda o rumo, o que tem competências municipais, o que não traz os jargões que realmente não são verdade. Se a gente não começar a falar que sim, a política é um lugar de mulher, a política é um lugar de pessoas negras, meu vice, Marco de Preto, um ativista negro, fundamental na história da cidade de São Paulo, se a gente não começar a fortalecer esses projetos, falar que sim, a gente quer uma cidade diferente, não tem como a gente chegar lá. E eu sei que eu começo pequena, mas se a gente não começar, a gente nunca vai ser grande. E eu tenho certeza que essa eleição está mostrando para muita gente que dá para fazer política de uma forma diferente, que dá para ter ideias consistentes, que dá para a gente pensar numa política melhor para todo mundo. E dentro dessa lógica, me disseram que eu nunca seria eleita. Sou deputada estadual. Me disseram, nossa, que viagem que você vai ser candidata a prefeita. Tenho certeza que a gente vai sair maior dessas eleições. Então, eu quero ouvir de você, então, o que você considera como uma política boa. Uma proposta boa sua, que você fala assim, Alessandra, essa daqui é legal e dá para fazer. Duas coisas. A primeira é a forma de gestão da cidade de São Paulo. Hoje a gente tem uma gestão completamente centralizada, que as subprefeituras são apenas cabides de emprego,
e negociação com os vereadores, que os subprefeitos muitas vezes nunca nem pisaram no território, não conhecem as pessoas e não servem para quase nada. Só que numa cidade de quase 13 milhões de habitantes, com uma necessidades tão diferentes, a gente descentralizar o poder é fundamental. Não dá para achar que a prefeita sozinha lá no centro da cidade vai saber a melhor solução para tudo. Então, nossa proposta de descentralização, de criação das co-prefeituras, a partir do fortalecimento das regiões locais, é factível, não custa dinheiro e transforma a realidade, porque assim a gente vai poder saber qual é a prioridade para cada uma das regiões de São Paulo. Porque, realmente, o que Brasilândia precisa é muito diferente do que a cidade de Tiradentes precisa, que é diferente do que a Moca precisa, que é diferente do que Guaianazes precisa ou do que o Grajaú precisa. Quem sabe o que cada região mais precisa e as melhores soluções são as pessoas que vivem lá. Nós queremos, nós gostamos de morar onde a gente mora, nós temos orgulho dos nossos bairros, nós queremos melhorar eles e a gente precisa ser escutado nesse processo. E eu, como prefeita, vou fazer esse processo de escuta criando os planos locais, que daí vão fazer a integração dos temas e a gente vai investir mais em quem mais precisa, descentralizando o orçamento. Hoje a cidade de São Paulo tem... Só para eu entender uma coisa em cima do que você está falando. Claro, eu gostei que você entende que as subprefeituras são realmente cabides de emprego, que muitas vezes o subprefeito nem mora no bairro, e isso é verdade, às vezes nem na cidade. Por exemplo, se você mora próximo de outras cidades, é bem capaz do subprefeito às vezes ser de outra cidade. Mas como você vai convencer o vereador daquela localidade de que ele não vai conseguir colocar o subprefeito que é brother dele? A forma que você faz campanha dita a forma que você vai governar. Uhum. Essa é uma frase da Marina Silva que eu gosto muito, porque se a gente já faz uma campanha deixando isso claro desde o começo, sem acordos prévios, sem negociatas, que nem os grandes candidatos que estão com muitas intenções de voto já fizeram, permite que a gente possa fazer isso de uma forma muito transparente. E veja, eu não sou contra a conversa e a negociação com os deputados. Eu acho que eles serão todos legitimamente eleitos representantes da população. A negociação faz parte, mas ela tem que ser transparente e ela tem que ser benéfica para a população. As subprefeituras, a forma que elas acontecem hoje, são exatamente o oposto. São um retrocesso que impedem da gente ter os nossos planos locais e investir mais em quem mais precisa. Mas o problema, é vereadores de nicho. Vou dar um exemplo aqui, o vereador dos professores, o vereador dos taxistas, o vereador dos feirantes, vereador do skatista, e acredito, skatista também tem vereador. Eu sei porque eu sou skatista. São vereadores de nicho. Então o vereador de nicho, ele tenta obedecer o nicho que lhe cabe. Ou o vereador que é como que eu vou dizer assim, ele é muito parceiro dos programas sociais. Ele não tá ali ele tá ali para aquela vereança de eu construí uma coisinha aqui, eu carpinei um negócio ali, eu arrumei uns brinquedos ali, entendeu? Então, esse vereador, ele é um vereador que não pensa em São Paulo. Ele pensa no localzinho ou no nicho dele. Como convencer esse cara que você, tipo assim, entrou Marina Elô, prefeita de São Paulo, tal. No dia 1º ele vai bater na sua porta e falar assim, então, subprefeitura de tal bairro, preciso que coloque o rapaz X aqui. Como é que você vai dizer não é bem assim que funciona? Entendeu? Não, vou dizer não. Vou dizer, olha, a gente pode, você é o vereador do nicho tal, a gente tem esses projetos para esporte, do skate, por exemplo, que a gente pode trabalhar junto. Essa pauta fazem sentido para a nossa visão de cidade, que a gente pode incorporar a sua visão, construir junto um trabalho. As subprefeituras não estão em negociação. As coprefeituras serão da população. As pessoas vão escolher seus coprefeitos numa lista tríplice e a partir daí a gente vai fortalecer os planos locais. Tá claro que isso não será uma negociação. Quando a gente já traz transparência, clareza do que está em negociação, do que não está, facilita muito o processo. Eu sei disso porque sou deputada estadual, sei quais são as negociações que estão colocadas lá e sei de coisas que nunca nem me ofereceram, porque desde o primeiro dia eu deixei claro que a minha atuação ia ser independente do governo, eu ia votar de acordo com o tema, de acordo com o que faz sentido do que eu acredito. E não estaria aberta a negociação. Tem coisas que nunca nem me ofereceram, e eu sei que acontece, porque eu sempre deixei isso bem claro. As subprefeituras não estarão em negociação e serão transformadoras na lógica do de São Paulo. Mas o segundo projeto que eu posso te dar um exemplo muito claro é o saneamento básico. A gente vive numa cidade que quase 3 milhões de pessoas não tem
coleta de esgoto, vivem direto no esgoto. Uhum. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma grande atuação com as crianças, com políticas públicas para crianças, porque eu entendo que é a forma mais inteligente que a gente tem de combater as desigualdades sociais. Não sou eu que falo isso, são os grandes economistas do mundo, que eu gosto muito de estudar. Dessa perspectiva, a primeira infância, as doenças de internação no SUS das crianças de São Paulo até 6 anos, a maioria, quase 80%, dizem respeito a doenças por conta de contato com esgoto. Parece uma informação da Idade Média, não parece? É. E a gente ainda vive com isso. 40% do esgoto de São Paulo não é tratado, vai direto para os rios. E a gente vive reclamando sobre isso. Eu vi uma live sua em que você fala muito sobre o seu trabalho com a primeira infância. Me fala um pouco sobre isso. Claro. Então, a gente tem uma proposta específica para como dá para ter 100% de coleta e 100% de tratamento do esgoto em São Paulo de uma forma factível. É isso que eu quero dizer quando a gente fala de propostas factíveis e profundamente transformadoras. Uhum. Em relação à primeira infância, eu estudo muito o tema antes de ser mãe. Desde que eu me formei na faculdade, eu entendo a importância da gente investir na primeira infância, e a gente investe na primeira infância desde antes do nascimento, com pré-natal de qualidade para as mães, garantindo um parto sem violência, garantindo colocar os homens nessa discussão e permitindo os homens a participarem desse processo, garantindo visitação nas casas em situação de maior vulnerabilidade, permitindo que tenham um acompanhamento médico com agentes comunitários da saúde ou com o médico da família, garantindo creche, zerar a fila da creche, mas não só garantir e zerar a fila da creche, mas falar da qualidade da creche. Hoje a gente tem uma discrepância muito grande, tem crianças que têm o estímulo super adequado para se desenvolverem, tem crianças que ficam lá largadas. A prefeitura tem que garantir a melhor creche de qualidade para todas as crianças, garantir a nutrição. A gente tem uma proposta da Bolsa Neném, que é uma forma da gente começar uma renda básica para todo mundo, mas em quem mais precisa, que são as mães de crianças muito pequenas que não têm acesso à licença maternidade, que querem deixar as crianças com 1 mês na creche, porque precisam colocar comida dentro de casa, e mesmo assim a gente entende que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Secretaria do Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde falam da importância do aleitamento exclusivo, da amamentação. Então a gente começa por aí. A primeira infância é fundamental na cidade de São Paulo, talvez seja uma das obrigações mais bonitas que a prefeita ou o prefeito tem pela Constituição, e na minha gestão será a prioridade absoluta. Poxa, legal. Eu queria saber também, por exemplo, eu gosto de pensar Marina Elô já eleita, certo? Então, Marina Elô já está eleita. Como que você vai fazer com as escolas? Porque, tipo assim, você vai considerar que perdeu-se esse ano e vamos começar tudo ano que vem, ou como que fica? Qual que é seu plano para isso? Cadê o... Bom, eu também gosto de pensar a Marina Elô já prefeita, tenho pensado isso todos os últimos meses e construído uma proposta para isso. E aqui, quem gosta de polêmica, talvez seja um dos pontos polêmicos que eu trago na minha visão, na minha discussão, porque eu sou extremamente favorável à abertura das escolas. Não dá mais para a gente abrir shopping, abrir bar, abrir restaurante e não abrir as escolas. É extremamente populista, de acordo com as pesquisas eleitorais, em tempo de eleição, falar não vou abrir as escolas porque os pais não querem. Os pais estão inseguros porque foram mal comunicados, mas não tem impacto maior da pandemia na nossa geração do que as crianças um ano inteiro longe da escola. Isso tem um impacto não só em aprendizagem, mas também aumentando o fosso da desigualdade social, né? Porque as crianças que são ricas têm um computador, internet, pais que têm o conhecimento e possam apoiar eles, estão aprendendo, enquanto a maioria das nossas crianças não estão, mas também tem um impacto socioemocional. As crianças precisam de interação entre pares, precisam de interação entre elas estão deprimidas, estão em casa, tem um impacto em violência. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo para ser criança ou adolescente. A gente tem a escola como um grande mecanismo de identificação dessa violência que não está acontecendo. É um impacto muito grande numa geração inteira, então eu sou favorável e se prefeita, dia 1º de janeiro, vou abrir as escolas com segurança, com protocolos, vendo o que os países mais desenvolvidos do mundo estão fazendo, mas vou abrir as escolas, e daí a gente vai ter escolas em tempo integral, focando em recuperação da aprendizagem, identificando as diferenças e os gaps que vão ter, vão ser claros. A prefeitura é responsável, de novo, pelo primeiro ciclo
Então tem muito candidato falando de coisas que não é verdade, porque a gente tem a responsabilidade pelo ensino básico, não pelo ensino médico. Uhum. O ensino básico, que é responsável do prefeito, é a alfabetização. A gente vai aderir ao Pacto Nacional da Alfabetização e garantir que todas as nossas crianças cheguem no ensino médio conseguindo compreender um texto, o que hoje não acontece em São Paulo. Peraí, Marina. Não, pode falar. a prefeitura... Estou falando aqui, eu tô animada, desculpa. Desculpa. Pode me interromper, por favor. A prefeitura não trata do ensino médio? Então, tipo assim, a criança passou da 4ª série, 5ª já é estado? É assim que funciona? Ó, passou da 4ª série, ainda até a 8ª série tem uma duplo chapéu. Hoje, a maioria das escolas já são do estado, mas ainda tem um duplo chapéu. Uhum. E no ensino médio é só estado. A prefeitura, o município, deveria ser responsável por creches e pelo ensino básico. Ainda tem um duplo chapéu da 4ª à 8ª série, mas no ensino médio é só estado, basicamente. Já que você falou sobre uma polêmica, eu vou falar uma aqui que vira e mexe e balança as pessoas. Eu sou contra a cota do ensino universitário. Mas eu não sou contra o cotista. Eu entendo porque a cota existe e eu não sou o cara que diz assim, não, você tem que ser orgulhoso e não pegar. Não, muito pelo contrário. Na minha vila o moleque chega em mim e diz assim, negão, porque às vezes o moleque, por eu ser contra, ele olha pra mim e fica meio com vergonha de falar pra mim, pô, negão, eu queria fazer e tal, mas, pô, eu sei que você vai achar estranho se eu pegar. Eu falo, não, eu tô te dando o maior apoio pra você pegar. O meu problema com a cota é justamente porque eu quero que esse menino que veio conversar comigo, ele entenda por que ele vive num país que precisa de cota. Exatamente porque os primeiros anos da vida dele não foram bons. Então, de 1ª até a 8ª série, ele não teve um bom ensino. Certo? A gente não tem isso. A gente tem crianças hoje que saem da 8ª, não vou nem falar da 4ª, saem da 8ª e não tem a manha de fazer uma redação decente. Certo? Então, como que a gente pode resolver isso, Marina? Porque eu quero que esse moleque entre pela cota numa faculdade, ele saia com sangue nos olhos para que o próximo moleque que ele encontrar não passe pelo que ele passou. Entendeu? Porque, pra mim, é humilhante. Mas é o seguinte, é a arma que a gente tem. Então tem que usar. Entendeu? Como que você pode fazer com que esse ensino melhore nos seus 4 anos de mandato? Eu sei que é pouco tempo, mas tipo, algumas ações que perdurem, entendeu? É que eu tô te escutando e pra mim, o que você tá me dizendo é que você não é contra a cota, é que você é contra o motivo da cota existir. Isso. E eu também sou contra o motivo da cota existir, mas a cota existe como um mecanismo de transição para a correção de um problema estrutural da sociedade que se a gente não tiver a cota vai demorar muito mais para ser corrigido. Mas eu também entendo que as cotas têm que ser temporárias, porque a gente tem que lutar pelo problema. Mas a gente acredita na mesma coisa, eu acho. Você é a favor da cota, mas... Eu tenho 40, Marina. Eu estudei num tempo em que você saía do ensino público e podia fazer um vestibular. Na minha família, foram poucos que não fizeram vestibular. Eu sou um das ovelhas desgarradas, que não quiseram fazer faculdade. Entendeu? Que minha mãe reclama até hoje. Eu tô com 40, até hoje ela briga comigo. Entendeu? Mas, tipo, a promessa era, vamos melhorar o ensino, porque estava ruim, entendeu? Mas, enquanto isso, vamos colocar aqui uma cota, tal. Mas isso já tem quase 20 anos. Então, o que eu quero entender é o seguinte, Marina Prefeita, como que você vai fazer para dar uma atenção especial para que, por exemplo, os seus projetos perdurem? Mesmo que você fale, não quero me reeleger, mas pelo menos aquilo tem que durar para as pessoas olharem Marina e falar assim, caraca, a Marina fez isso e isso, e tipo assim, poderiam ter continuado. É aí onde eu quero chegar, entendeu? Não, eu super entendo, eu quero falar bastante da educação, mas há um ponto das cotas. Elas começaram no Brasil em 2004, as cotas raciais nas universidades, então ainda não faz exatamente 20 anos, mas a gente tem 1.500 anos de exclusão. É muito tempo para esperar que em pouco tempo a gente consiga realmente transitar. Ainda é pouco tempo quando a gente olha como é extremamente profunda a desigualdade no Brasil. Até os anos 90, a gente nem tinha universalização do ensino. Quase 50% das crianças não estavam na escola. Então é um período muito difícil para a gente conseguir garantir abrir escola para todo mundo, contratar professor e melhorar a qualidade. Eu também acho
Eu acho que a gente tem a mesma opinião da cota. A gente é contra o motivo da cota existir e entender que ela deveria não durar tanto tempo assim. Mas ela é um mecanismo importante enquanto a gente não consegue resolver o problema, que é um problema tão estrutural e profundo que demora para ser resolvido. E a gente investir na primeira infância e na alfabetização, na educação básica, é fundamental para isso. O Brasil investiu errado em educação nos últimos anos. Na minha visão, poderia ter investido mais, não menos. Mas o que a gente fez foi investir mais no ensino superior do que na educação básica, o que não permitiu que a gente mudasse esse problema. Precisamos investir na educação básica, isso é uma prioridade absoluta. Desde qualidade na creche, que nem eu estava falando, e do 0 aos 6 anos, que é a primeira infância, é a idade que a gente desenvolve a nossa capacidade de aprender. Então, ter os estímulos corretos vão ter um impacto o resto da vida. A gente precisa muito falar da qualidade desses estímulos. E uma alfabetização profunda e de qualidade. Não dá para a gente ter os meninos ali chegando na 8ª série, 7ª série, sem compreender um texto. Sobral, Teresina, que são cidades muito mais pobres do que São Paulo, tem resultados muito melhores no IDEB em todo o processo de educação, porque investiram na alfabetização. São Paulo, a cidade tem feito isso nos últimos anos. A gente teve uma cidade que teve o maior aumento do IDEB, porque tivemos um bom secretário da educação, que é o Alexandre Schneider. Mas a gente só vai conseguir avançar se a gente ampliar em muito esse trabalho. Quando eu falo que eu quero fazer diferente, que eu quero sair da mesmice, não significa criar a roda do zero. Significa fortalecer, sim, os bons trabalhos, entender que existem boas políticas públicas em todas as gestões e que a gente precisa fortalecer e dar continuidade para o que tem funcionado, entendendo que o que mais importa é mudar a vida das pessoas. Mais do que a gente lacrar, mais do que a gente ter uma ideologia clara, mais do que a gente se diferenciar, é mudar a vida das pessoas. E se está funcionando, nós iremos continuar e ampliar. Tá vendo como é as coisas? A gente começou falando no começo. Você tem um pensamento um pouco mais voltado à esquerda, o meu pensamento é de direita, e nós encontramos um ponto comum. Você viu como isso é fácil? E hoje em dia as pessoas não conseguem entender isso? A minha relação, só para a gente poder entrar em outro assunto, a minha relação em cima da cota é isso. Eu acho ela errada, entendeu? Eu acho, mas quando o moleque chega lá na vila e fala assim para mim, caraca, negão, vou fazer, sei lá, direito, vou fazer medicina, vou fazer qualquer outra coisa, eu sou o primeiro a dizer, pegue, vamos que vamos. Entendeu? Pegue, eu te dou o maior apoio. Mas você entenda por que isso está acontecendo. Entenda. O problema não é a cota, o problema é o problema estrutural que tem por trás. Então, mas entenda por que isso está acontecendo com você e saia da faculdade, entendeu? Disposto a mudar a vida da molecada que vai vir depois de você. É mais ou menos isso que eu prego, entendeu? Eu quero que o cara saia e quando ele tiver a idade que eu tenho hoje, ele estiver conversando com o mais novo, que ele continue fazendo esse ciclo. Para mim, se você consegue mudar, é o que eu chamo aqui de plantar uma semente. Se eu planto essa semente nesse garoto e ele entende, cara, eu estou aqui estudando, eu estou me esforçando, eu tenho que trabalhar um dia inteiro, meu pai e minha mãe têm que me ajudar a comprar livro, mas quando eu sair da faculdade, eu não serei só um engenheiro que constrói prédio já era. Eu serei o engenheiro que vai voltar para a perifa, mostrando para aquele moleque de 13 anos, entendeu? Que ele pode correr atrás. Entende onde eu digo? E entender por que você chegou ali. Porque alguns... É igual o negócio... Desculpa eu estar alongando nesse tema. Não, eu acho super importante, porque inclusive a gente concorda plenamente. Entendeu? Desculpa eu estar alongando, mas é igual quando eu discuto muito sobre dívida histórica, que eu falo que quem tem dívida histórica são os políticos, porque o cara te prometeu uma coisa, 4 anos depois ele vem te prometer as mesmas coisas que ele te prometeu 4 anos antes e essa roda continua girando e o máximo que ele fez foi pintar a quadra onde você joga bola, entendeu? E tipo, ele acha que fez muito ainda por você. Então eu quero que esse moleque saia da faculdade aguerrido, entendeu? Entendendo que o próximo menor que tiver subindo, ele tem que ajudar e assim a gente chegar. Desculpa, é que esse tema é da hora pra mim, eu gosto de falar sobre ele. Pode falar bastante disso, porque eu concordo plenamente. Eu acho que as cotas são importantes, fundamentais para corrigir esse problema, mas que elas não são perenes. A gente precisa conseguir mudar as estruturas para que as cotas não sejam necessárias, e eu concordo com isso. Agora, em relação a essa questão da dívida histórica, eu acho que mais do que os políticos, a gente, como sociedade, também tem um problema. A gente se afastou tanto da política que a gente também só pensa em políticos, só fala com os políticos de 4 em 4 anos. Só que eles estão lá defendendo o nosso interesse, a gente tem que acompanhar sempre. Eu, como deputada estadual, faço tudo que eu posso para trazer as pessoas para participarem e construírem junto comigo, porque
Se a gente deixar os políticos lá sozinhos, e eu posso falar por mim, que convivo com os outros políticos, depois não adianta reclamar. E a gente precisa que os políticos abram espaços e forçar para como a gente pode trazer mais transparência, mais participação, mais explicação de como funciona. Hoje a gente não aprende em lugar nenhum o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que é a competência do prefeito. Por que tem um monte de candidato aí falando de coisas que não vai fazer? Porque as pessoas não sabem o que o prefeito tem que fazer, o que o governador tem que fazer, o que o presidente tem que fazer. A gente explicar sobre política, descomplicar a política é fundamental para que a gente entenda que todo mundo tem que se ver parte da política para a gente melhorar a qualidade. Exatamente. Vamos falar sobre um problemão que a gente tem aqui no centro de São Paulo chamado Minhocão. O que Marina Elô, prefeita, vai fazer com aquela porcaria lá, mano? Eu queria derrubar, mas o que de verdade eu vou fazer é nada. Nos próximos 4 anos, a cidade de São Paulo terá um orçamento pressionado por conta da crise econômica que está chegando, que vai acontecer, acabando o auxílio emergencial, a gente já está vivendo um problema grave, o orçamento vai ser menor o ano que vem e vai ser menor nos próximos 4 anos, e como prefeita eu vou priorizar o investimento nas pessoas. São Paulo é uma cidade planejada para os carros há muito tempo. Precisamos garantir que seja uma cidade boa para as pessoas. Isso significa uma cidade que gere emprego e renda nas periferias, que melhore e tenha saúde de qualidade para todas as pessoas, escola de qualidade para todas as pessoas, mobilidade. E a gente não tem dinheiro para fazer nada no Minhocão agora. Inclusive, essa pergunta aparecer tanto mostra o quanto que a gente ainda tem uma perspectiva tão focada no centro. Mas a gente tem lá em Guaianazes uma ponte gigante, super importante, que está caindo aos pedaços, ninguém pergunta qual é o meu plano para a ponte. Verdade. Então a gente precisa mostrar qual é uma lógica maior para a cidade como um todo. Somos uma cidade de 12 milhões de habitantes. E ainda que a gente consiga adensar o centro, que eu concordo, acho importante, acho que já está no plano diretor, a gente está falando de, no máximo, mais 1 milhão de pessoas no centro, mais 1.200.000. Ainda seremos uma cidade de quase 13 milhões de habitantes e elas estarão morando na cidade como um todo. Precisamos falar sobre isso. Precisamos entender qual é a nossa prioridade e a minha prioridade como prefeito é investir mais em quem mais precisa. Bom você ter falado isso, porque tem uma pergunta que eu faço aqui que eu não sinto uma resposta muito boa, que é a seguinte. Todo dia, quando eu volto para Guaianazes, eu gosto de comprar o que eu chamo de combo de 5. O combo de 5 é um salgadinho torcida e um dolinho. Comprado eu tô sendo pipoca também, então desculpa. Que eu compro sempre com as tiazinhas que vendem ali próximas ao terminalzinho ali de Guaianazes. Desculpa, eu te interrompi. Fala de novo, o que é o combo de 5? O combo de 5 é um salgadinho torcida e um dolinho. Entendeu? Custa R$5, aí eu chamo de combo de 5. Por que essas pessoas têm que trabalhar como se elas estivessem vendendo drogas? Porque a qualquer momento elas têm que sair correndo por causa de... Porque toda hora alguém está querendo tirar elas ou qualquer coisa assim. Sendo que elas estão vendendo uma coisa industrializada. Não tem nenhum plano seu para esse tipo de comércio? Para que elas possam trabalhar tranquilas? Sim. Nas últimas gestões a gente já tem evoluído e avançado com a formalização ou a institucionalização do trabalho informal, que é fundamental na cidade de São Paulo. É um conflito entre as pessoas que têm o seu comércio e pagam impostos por isso, em relação às pessoas que precisam gerar emprego e renda, mas tem como a gente avançar nessa possibilidade de formalização, tem como, com inteligência, com separação, com olhando a cidade gigantesca do jeito que ela é, todo mundo tem um espaço para atuar, para empreender, e nós faremos isso. Já existe um programa na cidade de São Paulo de empreendedorismo, micro e pequeno empreendedor, de formalização, institucionalização do trabalho informal, e nós vamos ampliar esses trabalhos apoiando essas pessoas que querem e precisam trabalhar. São Paulo é uma cidade para as pessoas, para todas as pessoas, mas trabalho é super importante aqui também, e nós iremos criar soluções inteligentes que permitam todas as pessoas trabalharem com distanciamento, com olhando inteligente. A gente pode, por exemplo, na frente de uma padaria, instituir, formalizar que pessoas que trabalhem de uma forma informal com roupa possam estar mais próximas. E as pessoas que trabalham de uma forma informal com alimentos possam estar mais próximas de um mercado, de um comércio de roupas, por exemplo. Assim a gente não tem uma competição, mas tem um fortalecimento do comércio local. E a questão dos food truck, que vai nessa mesma linha também. Hoje você não pode chegar, dependendo do local de São Paulo, e montar o seu food truck e vender. Muitos estão usando até estacionamentos para poder fazer isso. Como que a gente pode resolver isso daí? Porque para mim, eu vou ser sincero com você, Marina, para mim isso se resolve de uma maneira muito simples.
Conta. Entendeu? Diz assim pra pessoa. Porque assim, eu entendo que a rua. E a rua, ela pertence a todos. Por isso você não pode simplesmente chegar num local e dizer aqui abri meu negócio. Não é tão simples assim. Ela pertence a mim, ela pertence a você. Entendeu? Mas eu acho que deveria ser instituído uma espécie de autorização. Então vamos, sei lá, vamos supor. Vamos criar aqui um imposto de 2% da sua renda vendendo aqueles alimentos, onde tudo certinho, tudo bonitinho, e você pagar uma espécie de aluguel por aquele. Um aluguel da rua. É isso que eu quero dizer. Isso já existe, né? Chama licença para atuação. Mas isso você A tem licença lugares faz específicos para ficar. Você não pode abrir em qualquer lugar. Mas a ideia é que não possa mesmo abrir em qualquer lugar, porque tem lugares que atrapalham o trânsito, tem lugares que realmente tem uma necessidade de passagem por ser hospital, tem lugares que tem essa questão do comércio que faz mais sentido a gente não impactar o comércio local levando para outro lugar. Eu acho que isso faz sentido, e essa questão da licença é importante. O que a gente precisa é, primeiro, desburocratizar, tornar muito mais transparente o processo. Todo mundo tem que saber como faz para tirar sua licença, tem que ser muito mais simples e mais fácil, e a gente tem que conseguir entender por que alguns podem e outros não. O que você precisa fazer para poder também? Uhum. Hoje é um grande problema. O problema para mim não é a licença, que é uma forma da prefeitura organizar a cidade. Existem interesses diferentes e a gente precisa organizar a cidade. Agora, isso precisa ser feito de uma forma simples, transparente, porque não dá para alguns conseguirem e outros não. Mas isso aí, Marina, vocês também estão criando a facilidade do cara corrupto. Por exemplo, se eu chegar e fizer 20 geladinhos e parar num semáforo para vender, provavelmente alguém que não é o fiscal, não é um policial, não é da prefeitura, vai chegar em mim e dizer assim, você não pode vender aí porque esse lugar pertence ao tal. Entendeu? E aí, como é que faz? Isso acontece aqui em São Paulo. Tem muitos lugares em que você não pode vender, entendeu? Isso acontece em cima dos camelôs, justamente porque não se cria regras. Eu entendo você falar assim, Alessandro, você também não pode criar qualquer lugar, senão, sei lá, o cara vai querer parar o carro dele em frente a um hospital. Mas aí você criaria uma sequência de regras que eu te garanto que a pessoa que quer trabalhar mesmo, aquilo ia ser o livro matinal dela. Ela ia começar o dia lendo aquelas regras e falando, cara, não posso parar em frente, não posso vender dentro de um terminal, X, pronto. Não posso fazendo, você não pode. Mas é exatamente isso. Eu concordo com isso. Para ter licença, você tem que ter as regras claras, simples e transparentes. O problema de ter a licença hoje é que ela é extremamente burocrática, que cria dificuldades para vender facilidades. Uhum. Tem gente que tem mais interesse de falar como você pode fazer ou não. E não é uma informação acessível a todos. Eu acho que a licença é importante, a prefeitura tem que regularizar a licença, tem que ter um equilíbrio para garantir que todas as pessoas tenham um direito assegurado e garantir que tem essa organização para não prejudicar ninguém no processo, seja por via, seja por transporte, seja por local. Mas se a gente for transparente e simples, fácil para todo mundo, ter essa lista aí, é exatamente um jeito de garantir que isso aconteça. Eu concordo exatamente com isso. A pessoa ia gostar muito de poder vender tranquila. Entendeu? Mas também sabe de uma coisa? É que falta muita... É que tem tanta coisa para saber que falta informação. Porque hoje já é bem melhor, já é bem mais simples do que já foi. E as pessoas podem ter acesso a isso, só que elas não sabem aonde ter acesso. Por isso que a minha proposta de fortalecimento das co-prefeituras, das subprefeituras, ela é tão importante, porque vão ser lugares de atendimento à população em todos os temas. Uhum. Hoje você vai na subprefeitura, bate na porta e fala, quero uma licença. Ela fala, não, você tem que ir para a prefeitura, porque aqui a gente cuida da zeladoria. Ou a gente cuida, ou quero uma vaga na creche. Ah, não, você tem que ligar lá na Secretaria da Saúde, da Educação. Não, as coprefeituras têm que ser um serviço integrado para o cidadão que pegue ele na mão dele e fala, então vamos resolver. E fala, o caminho é por aqui, vamos junto. A pessoa tem que ir num lugar só, porque existem tantos canais da prefeitura hoje. Existem mais de 15 aplicativos só da prefeitura. Aplicativos, pensa. Tem tantas coisas que você pode fazer que a pessoa não sabe onde tem a informação. Se a gente tiver nas subprefeituras esse espaço de atendimento à população em todos os temas, a gente vai conseguir avançar muito e resolver esse problema. A gente tem um outro problema aqui em São Paulo também, que a gente só tem poucas empresas de ônibus, certo? Eu quero saber de você como você vai fazer para poder abrir isso daí. Por exemplo, a gente já tem hoje o Uber, lógico, tem o 99, que todo ano alguém tenta tirar, entendeu? Esse ano mesmo teve até votação para tentar
excluir o Uber e tal, os aplicativos de transporte. Mas eu queria eu quero saber de você se você tem como ampliar isso daí, tem algum plano para poder abrir um pouco a concorrência, é isso que eu quero dizer. Tipo, não tem que ser aquela coisa, o ônibus só pode rodar daqui até aqui, ele tem que ter concessão com não sei o que, entendeu? Como desburocratizar isso daí? Entendi. Acho que aqui é um ponto bem importante de prometer coisas que dá para cumprir. Aqui na cidade de São Paulo, a gente rodou 5 anos sem um contrato, sem uma licitação firmada com as empresas de ônibus, o que fez a gente ter que rodar em contratos emergenciais. Isso custou mais de 30 bilhões de reais para a cidade de São Paulo, o maior custo que a gente já teve, porque é muito mais caro rodar com um contrato emergencial do que com os contratos. Depois de quase 7 anos negociando os contratos, a gente firmou ano passado os novos contratos com as concessionárias de ônibus, que vão valer por 15 anos. Romper esses contratos, primeiro que é super difícil juridicamente, segundo que tem uma multa bilionária para a cidade de São Paulo, terceiro que daí a gente vai precisar rodar de novo com contratos emergenciais, provavelmente com as mesmas empresas que é quem tem a condição de nos atender. Ou seja, não faz o menor sentido. Quem fica falando que vai, de uma forma bem lacradora, enfrentar a máfia dos transportes, acabar com os contratos, não vai, porque simplesmente existe uma segurança jurídica e o impacto para a população e o impacto por custo da cidade é muito maior. O que a gente precisa fazer é melhorar a transparência desses contratos, fazer valer as cláusulas de qualidade do transporte público, de mudança de matriz energética. Hoje o transporte é tão caro porque a gente roda com diesel, que é o combustível mais caro do mundo, que cria o transporte, claro, para a pessoa, para a cidade, e mata as pessoas. 92 mil pessoas morreram por conta da qualidade do ar em São Paulo, por conta do transporte da cidade. A gente roda, tem um ar muito poluído. A gente vai fazer essa mudança fazer sentido, e vamos incentivar e regularizar novas possibilidades de transporte e mobilidade na cidade de São Paulo, dentro do que a lei permite, dentro do que os contratos permitem. Agora, se a gente falar que isso é prioridade, a gente vai resolver um pouquinho assim e tem um problemão desse tamanho, não faz sentido. E quanto a essa questão de patinete, aquelas bikes, isso volta com você ou não? Eu sou a favor da regularização para que todas essas formas, integrações de transporte público e de mobilidade sejam integradas, mas isso não pode ser a nossa resposta para o problema de mobilidade da cidade de São Paulo, porque ele atende assim, uma população assim, bem pequenininha. Primeiro que é caro para burro, né? Andar de patinete, outro dia eu fui daqui da minha casa, moro na Zona Oeste, até o Parque Ibirapuera, eu fui de patinete e voltei de bici. Eu fui e demorou quase mais ou menos a mesma coisa, gastei quase R$ 35 para ir e R$ 2 para voltar. É caro o patinete, é um negócio para esse pouquinho de gente. É legal regularizar. Eu entendo que não existe uma solução para a mobilidade em São Paulo. A gente precisa investir em todas as possibilidades intermodais, mas não é a nossa resposta para a mobilidade para todas as pessoas. Aqui tem candidato também que vai fazer uma espécie de aplicativo de entrega da prefeitura. Você concorda com isso? Ou por você, roda tranquilo entre eles e eles que se resolvam? Eu também acho que não funciona a prefeitura querer resolver todos os problemas internalizando para elas. A gente viu isso, inclusive, com o Uber. Vendemos licenças específicas que não deram certo. A gente precisa respeitar o dinamismo do mercado. Agora, também é importante que as empresas ofereçam maior segurança para os trabalhadores, porque, ainda que não sejam CLT, estão gerando renda, emprego, estão gerando divisas, estão gerando dinheiro para essas empresas. São pessoas que estão trabalhando e colocando sua vida em risco. Eu acho que a prefeitura tem que facilitar, eu ser um mediador entre esses dois lados, garantindo mais qualidade e segurança para os trabalhadores, mas sem querer resolvendo, criando ela mesma uma solução, achando que isso funciona, porque a gente já viu que não funciona. Você acha que se você o pessoal de transporte aplicativo, você acha que consegue colocar eles com as mesmas facilidades que o pessoal do táxi tem, como, por exemplo, andar em corredor de ônibus? Ou isso já é mais complicado? Não sei nem se as motos querem andar no corredor de ônibus, né? Eu acho que é um pouco mais complicado dentro do fluxo que a gente tem hoje, mas eu acho que a gente tem em algumas vias a possibilidade de ter vias de moto. Isso é uma proposta para todo mundo que discute segurança no trânsito, super importante, impopular, mas importante, e eu acredito que sim, a gente precisa fazer isso. Olha, Marina, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, entendeu? E já deixar aqui o convite, caso você vá para o segundo turno,
que você venha aqui conversar com a gente também. E caso você vire prefeita, que você de vez em quando tire aí uma meia horinha do seu tempo aí para vir com a gente aqui. Boa sorte na campanha. Olha, Alessandro, mas eu também sou deputada estadual e posso continuar vindo aqui para a gente falar sobre ideias diferentes, sobre propostas diferentes, mas que busquem melhorar a vida das pessoas, e eu estou sempre aberta para isso. Então, de qualquer jeito, me sinto convidada para voltar aqui, qualquer que for o cenário. Se você também gostou, se você também acha que é a hora da gente sair de promessas vazias, de situações lacradoras, mas de buscar o diálogo, construção de pontes, consenso, em pensar em soluções concretas para melhorar a vida das pessoas em São Paulo, construir São Paulo ser uma cidade que a gente tem orgulho de viver, conheça lá meu programa, entre na minha página marinelou18.com.br, no meu Instagram, no meu Facebook. Não entra no YouTube, que realmente não tem muita coisa, mas no Instagram e no Facebook tem, você vai gostar. E se fizer sentido para você, vota em mim, vota 18, vota nos vereadores da rede, que são incríveis, e conta para todo mundo, porque é nessa semana que as pessoas decidem o voto, e cada voto para fortalecer uma mensagem, uma visão de cidade e novas lideranças contam. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, eu me diverti. É isso aí, muito obrigado, Marina. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, procure as redes aí da Marina, boa sorte, Marina, é nóis. Obrigadão, hein, Marina. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.